Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água. Fala, galera. Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, já que nós estamos num mundo cibernético, num mergulho cibernético, via áudio nesse exato momento. Vocês já escutaram, esse é o nosso convidado desse episódio. Esse é o Gui Nonoai. Fala, galera. Ele veio aqui para contemplar a gente com uma conversa incrível sobre tubarões. É isso aí, a gente já estava ensaiando há bastante tempo falar sobre tubarões. E aí, dado que tudo que aconteceu nessas últimas semanas, para você que está ouvindo isso no futuro, a gente está falando no dia 8 de março de 2023, então a gente teve uma série de incidentes, uma série de notícias sobre encontros com tubarões aí nos últimos meses, começando lá em Noronha, e aí agora a gente teve 2 incidentes bastante midiáticos no Recife, então a gente decidiu adiantar o nosso primeiro episódio sobre tubarões para começar a falar com você que é mergulhador, que é mergulhadora, desse assunto tão importante, cara. E já fica desde agora o nosso agradecimento para o Gui, porque foi um convite super em cima da hora, porque a gente viu as notícias, perguntou se ele topava participar, ele topou, tá aqui. Então, valeu, Gui, pela participação. É isso, eu que agradeço muito, né, o convite de vocês, Carol e Bruno, e foi realmente, assim, bem de última hora, né, Carol, porque a gente conversou rapidamente quinta ou sexta-feira passada, que eu encontrei vocês via Instagram, e aí a gente já trocou algumas ideias, e veio esse convite maravilhoso, do qual eu fico muito contente de participar, de falar de mergulho. Para mim é uma das coisas que eu mais gosto, e falar especificamente de tubarões também é uma coisa que eu amo muito, desde que eu vi o meu primeiro tubarão ao vivo pertinho de mim. E aí eu estou à disposição de vocês para aquilo que vocês quiserem me sugar sobre tubarões hoje, né? E sobre mergulho também próprio. Então, bora lá, agora a gente vai rodar a vinheta. Bom, pessoal, mas o nosso convidado já deu as caras, ou melhor, já deu a voz aqui no nosso podcast, Gui Nonoai. Cara, primeiro de tudo, você falou que você ficou apaixonado por tubarões desde a primeira vez que você viu um pertinho. E aí é a escalada para fazer a pergunta, né? Me conta aí quando foi, como foi, onde você estava, quantos anos você tinha? Então, o meu primeiro tubarão, eu fui ver no primeiro mergulho que eu fiz, quando eu cheguei para trabalhar na ilha de Moreia, na Polinésia Francesa. Então, assim, galera, eu mergulho desde os 13 anos, né? Eu sou apaixonado por mergulho desde que eu me conheço por gente. A primeira coisa que eu lembro, assim, registro de assistir na TV eram os programas do Jacques Cousteau, talvez como boa parte da galera mergulhadora da minha geração. Comecei a mergulhar em apneia, fui aprender com o pai de um amigo meu da praia que fazia caça submarina, e na noite anterior ao dia que ele tinha combinado com a gente, pra gente ir mergulhar, foi a primeira vez que a Globo exibiu o filme Tubarão. E eu resolvi assistir. Caramba. Outro dia eu vou pro mar, um dia nublado, cinza, né? A água tava na lembrança assim mais escura. Eu ponho a cara na água, a primeira coisa que eu olho embaixo, vejo um bolsão de areia, pra mim era a barriga de um tubarão branco debaixo de mim, né? Então essa foi assim minha primeira impressão indo mergulhar pela primeira vez. Eu não entrava na água depois de assistir Tubarão nem fudendo. Mas eu entrei. Entrei, venci esse primeiro esse primeiro medo, né? E me apaixonei pelo brinquedo. Mas na época, fazer curso de mergulho na minha idade aqui não era uma coisa tão fácil, tão simples, né? Eu tive que esperar até os meus 18 para poder fazer meu curso de mergulho. E aí fiz meu primeiro curso de mergulho e sempre escutando aquelas histórias, né? Tubarão aqui, tubarão ali, e sempre com receio de me deparar com tubarão. Comecei a trabalhar como instrutor mesmo em Arraial do Cabo. E aí, depois desse trampo, eu acabei sendo contratado pelo Clube Mediterrâneo e fui parar, então, na Ilha de Moreia, na Polinésia Francesa. E a Polinésia Francesa, o Pacífico, para quem não sabe, é o oceano dos tubarões. Quer mergulhar com tubarão? Quer ver tubarão com facilidade? Pode escolher qualquer ilha no Pacífico, porque é um habitat muito pleno, muito bem equilibrado e, consequentemente, com muitos tubarões nadando mais livremente, com a possibilidade da gente enxergá-los sem ter aqueles truques do turismo de tubarão, onde se usa efetivamente uma caixa de peixes, né, pedaços de peixe, meia dúzia de pedaços de peixe, para manter os tubarões mais próximos dos mergulhadores, porque senão o reflexo natural do tubarão é correr fora. Então eu chego lá,
vou fazer o meu primeiro mergulho já de trabalho, acompanhando um colega instrutor, e era, por acaso, um mergulho de shark feeding. Foi o local onde eu aprendi não só a entender tubarões, porque o meu chefe na época, na grande João Paul Morales, foi o cara que introduziu esse tipo de passeio naquela ilha, e sabia bastante, sabia muito sobre tubarões já, mas também aprender como fazer esse tipo de turismo. A gente fazia isso 2 vezes por semana, e quando a gente chegou no ponto de mergulho, foi a cena do filme Tubarão, né? O barco apoitado e um monte de barbataninha na superfície, né? Aquela coisa assim, né? Vou ter que entrar, né? Tem o que fazer, vou ter que entrar. E a galera toda empolgada, vou ir agora, né? O que vai ser, como é que vai ser, esses bichos aqui em cima, e tal, tal, tal. Entrei, dei meu passo gigante, caí dentro da água, né? Botei a cara para dentro da água quando eu vi o primeiro galha preta passando, talvez uns 2 metros de distância e tal. A maneira como eles nadavam, numa natação bem suave, super delicada, harmônica, super tranquilos, uns 30, 40 indivíduos para tudo quanto era lado. Foi paixão à primeira vista. Não teve volta desse encontro. E aí, durante o ano que eu morei lá, então, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho 4 vezes por semana. E aí, tive a sorte, a chance de ver com muita frequência esses galhas pretas recifenhos, que são animais menores, não assustam tanto, são animais de 1,50 m, 1,60 m de comprimento. A gente também tinha alguns cinzas recifais, que eram um pouquinho maiores, até 1,70 m. De vez em quando aparecia tinham 3, 4 limões, assim, fêmeas que gostavam de volta e meia se aventurar ali e passar perto da gente, já um pouquinho maiores, assim, com uns 3 metros. Mas a cereja dessa experiência toda foi depois da gente já ter notícias de um tubarão-tigre se aproximando do local onde a gente fazia o feeding depois que a gente saía, que nesse lugar onde a gente fazia o feeding, quando a gente ia fazer intervalo de superfície no hotel, chegava o barco de apoio de um barco de cruzeiro com os mergulhadores. Né? Os caras levavam lá justamente porque sempre sobrava alguma coisinha e sempre era interessante. E aí eles começaram a avisar assim, a gente viu um tigre lá, cuidado que tem um tigre lá. Né? Então a gente já entrava na água na expectativa de encontrar o animal. E eu digo que é sorte, tá? Cada um interpreta do jeito que quer. Mas um dia eu tive que entrar na água para buscar a nossa poita. A gente não usava âncora, amarrar o barco, né? Para quem não é do mergulho, ou para quem tá começando no mergulho, galera, a gente tem, né, essa opção. Ao invés da gente pegar a âncora que fica lá na proa, lá na frente do barco, jogar ela no fundo, e se faz isso por medida de segurança, por óbvio, o barco ficar estável, tal, mas isso normalmente pode criar, né, trazer danos ambientais. Em muitos locais, a gente fixa uma estrutura no fundo, com cabo até a superfície, né, fixado, né, boiando com auxílio de boias, para que a gente não tenha que estar jogando ferro toda hora. E no caso lá especificamente, a gente fazia isso porque o fundo era todo coralíneo, pouca areia, né, que era característico daquela ilha. Então, 1h30, a gente descia ali até meia água, buscava o cabo, entregava para o nosso capitão ou para o nosso dive master, ele amarrava o barco e a galera caía na água. E sempre que eu fazia isso, já aproveitava para fazer um pequeno giro em torno de mim mesmo, olhando, Reconhecimento. um pequeno reconhecimento na superfície, vendo condições de água, visibilidade, presença ou não de corrente, né? A coisa que a gente que, né, trabalha com, quando a gente está guiando um mergulho, a gente deve fazer, né, de cara, até para passar essas informações para o grupo de mergulhadores. E eu estou terminando esse giro, você sabe aquela sensação que a gente tem de alguém nos olhando? Então eu tive aquela sensação, assim, bem do lado esquerdo, assim, de que alguém estava me olhando e eu levantei a cabeça, assim, para o lado, né? Tava olhando para o fundo, levantei a cabeça. Levantei a cabeça, passando a menos de um braço de distância, vinha um olho negro, mais ou menos do diâmetro de uma caneca de café, né, passando do meu lado, me olhando, e eu vejo aí, assim, aquele corpo lindo, maravilhoso, acinzentado, com aquelas rajas escuras, e o tubarão-tigre é chamado comumente de tubarão-tigre, porque ele tem esse padrão rajado, né, no dorso, muito rente à superfície. E aí a minha reação qual foi, né? Encolhi os braços, levantei a cabeça para fora d'água e sussurrei, né? Crente que se eu falasse mais alto do que um sussurro, essa fêmea, depois eu identifiquei que era uma fêmea, não era um tubarão macho, poderia me morder. Então eu simplesmente levantei, sussurrei pro dive master, pro capitão do barco, assim, né? Apontando com o dedinho para dentro d'água, assim, um tubarão-tigre passando aqui do lado. Eu achei que você ia sussurrar pra Deus. Né? E já meti a cara para baixo d'água de novo para acompanhar
ela passando. E aí, só escutando a galera no barco assim, ninguém se mexe. Lá na popa do barco, no fundo do barco, só os meus colegas instrutores e os fotógrafos do hotel se jogando na água, pra todo mundo ver. Mas esse foi o primeiro encontro que a gente teve com essa fêmea. E no decorrer dos próximos meses, né, a gente descobriu que não era só uma fêmea, eram duas. Uma de 4 metros, outra de uns 4,5 metros. Grandes. Bem grandes, duas adultas. Deu pra identificar direitinho, assim, não só pela questão de tamanho, mas uma tinha as duas, a nadadeira dorsal e a caudal, a dorsal que fica no dorso, né, que normalmente no filme é aquela que aparece sempre, né, que eles mostram, mas a caudal muitas vezes também vai aparecer, também é pontiagudinha. Então uma tinha as duas nadadeiras inteiriças, mas uma tinha as duas cortadas na mesma altura, o que provavelmente foi um atropelamento por hélice de barco. Nossa, tadinho. Que é relativamente, infelizmente, é algo comum. Aí não só com tubarões, a gente vê isso com golfinhos, a gente vê isso com baleias, a gente vê isso com tartarugas. Mas essa foi minha introdução ao mundo dos tubarões. E, como eu comentei, assim, foi paixão à primeira vista. Tanto é que depois que eu terminei esse trabalho, meu próximo trabalho já foi nas Bahamas. Tive a sorte de trabalhar para o Stuart Cove, que, para quem não conhece, é uma das lendas vivas, um dos ícones vivos do mergulho. É o cara que desenvolveu uma outra técnica de shark feeding, diferente da que eu fazia na Polinésia, lá nas Bahamas, na ilha de Nassau, onde ele tem uma estrutura linda, maravilhosa. Tive a felicidade de ser instrutor dele, capitão de barco e shark feeder por 1 ano e 8 meses, antes depois me mudar para uma outra ilha nas Bahamas, chamada São Salvador, né, em Nassau. Se a nossa interação era muito com as fêmeas dos tubarões cinza recifenhos, provavelmente a galera que está nos escutando, se não viu ainda, só dá um Google rapidinho ali, Stuart Cove, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Mas são animais, assim, que adultas elas vão pegar 2 metros, 1,90 m, 2 metros, não muito mais do que isso. E nessa ilha São Salvador, a gente não fazia feeding, mas a gente tinha, durante o inverno de lá, a presença de grupos de martelos. Nossa. Não os mocarrana, os grandes martelos, né? Mas animais lindos, maravilhosos. Não em grupos gigantescos, como o pessoal registra lá em Revi, em Galápagos, tá? Mas em grupos de 14, 15, 16 indivíduos, às vezes, brilhantando assim, alguns mergulhos. A gente tinha alguma sorte. Já vira um mergulho inesquecível, né? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como não ser inesquecível encontrar um tubarão-martelo. É impressionante, assim. O design dele é muito bonito. Aquela cabeça com os olhos destacados, né? Por si só já é uma coisa muito legal de se ver. E eles são massivos, né? Independente da espécie que a gente... Claro, a gente tem algumas espécies menores, né? Mas normalmente os do Caribe já são grandinhos o suficiente para impressionar a gente, assim, sabe? Para a gente ficar bem feliz debaixo d'água. E outra coisa que eu achei interessante, que normalmente quando a gente comenta com uma pessoa que não mergulha, a primeira coisa é, se você achar tubarão, você não tem medo de tubarão? Vai encontrar o tubarão. E a sua paixão por tubarão surgiu quando você viu o primeiro. Então eu acho que mergulhador é tudo louco, né? Porque todo mundo tem medo de ver tubarão, mas a gente vê o tubarão e se apaixona. Com certeza. E eu não conheço mergulhador que tenha visto tubarão e não tenha se apaixonado. Que bom que eles não pedem psicotécnico pra gente mergulhar, é só exame de saúde. Porque se fosse psicotécnico, ninguém passava. Não, ninguém passava. Ou é isso que nos une? Tem esse detalhe. Não tenho dúvida. É isso que nos une. Isso eu não tenho dúvida. Ô Gui, deixa eu fazer uma sacanagem gigantesca contigo, cara. Manda. E me fala aí, qual que é a tua espécie de tubarão favorita? Eu sabia que tu ia fazer isso. Cara, assim, ó, é muito, muito difícil, tá? De responder. A favorita. Eu tenho um apreço, um carinho muito especial pelos tigres, disparado. Pela experiência que eu tive com eles lá na Polinésia, não foi só essa vez que eu relatei agora, né? Lá na Polinésia, a gente não usava caixas e a gente não alimentava de espeto ou mão. A gente amarrava 2, 3 carcaças de peixe que sobravam do nosso restaurante no hotel e a gente simplesmente descia até o fundo e prendia no fundo. E deixava a galera mais protegida atrás de algumas cabeças de coral, alguns metros, e os tubarõezinhos ficavam por ali. E no final dessa brincadeira toda, a gente recolhia os cabos e deixava o que sobrava, não só para os tubarões, mas para os budiões grandões, aqueles que gostam de morder as pessoas, né,
que mordem muito mais pessoas do que tubarões. Já faço aqui um spoiler. É que não é tão legal contar que um bodião te mordeu, né? Para as moreias que iam lá se alimentar, outros peixinhos e tal, e volta e meia aparecia, principalmente os limões, que eram maiores e mais tímidos, chegavam nessa parte final. Mesmo quando tem a presença de um churning, né, de pedaços de peixe para manter esses tubarões mais próximos, o tubarão ele tá super interessado naquilo que ele sabe que é alimento. E não naquele bicho estranho, fedorento, desengonçado, cheio de tentáculos que solta a bolha que está perto daquele alimento. Então, na presença desse bicho, ele corre, ele vai embora, ele não vai ficar. Depois a gente até pode falar de alguns relatos, poucos relatos, de incidentes em que o tubarão foi tão provocado pelo mergulhador que ele se defendeu, e aí ele se defende mordendo. Né? Isso a gente também sabe, tem um vídeo, nem é vídeo, né, mas tem um filme da National Geographic da década de 80 que mostra isso muito bem em biquíni, no atoll de biquíni, foi registrado isso. Então, eu gosto de contar essa história justamente, então a gente tem dois animais que agora, nesse exato momento, dentro do nosso contexto dessa nossa conversa, são os principais suspeitos dessa interação, dessas 3 interações que aconteceram de sexta para cá. A gente teve um surfista quinta ou sexta passada na região de Olinda, região metropolitana, né, de Recife, e depois, domingo, um incidente na Boa Viagem, ontem ou anteontem, também Boa Viagem. Acho que foi ontem. Eu acho que é ontem. Que aí, claro, aí cria toda uma situação assim, mas o que está acontecendo? 3 incidentes tão próximos. E perceba que eu não uso a palavra ataque. Sim. Porque o ataque, um animal que ataca, ele ataca com, na minha opinião, 2 propósitos. Ou ele ataca para se alimentar, ou ele ataca para se defender. Fora nós humanos que atacamos por qualquer coisa, né? Mas o resto dos nossos pares animais normalmente atacam por essas 2 razões. Só que a palavra ataque, ela pesa demais. E ela sempre é usada porque ela vende, né? Vem por aí, ó, e até uníssono, tá? Ela vende, a desgraça vende. Né? Infelizmente, a mídia se sustenta vendendo sangue. Então, é muito melhor falar que os tubarões atacam do que foi um incidente com o tubarão. Fiz um teminha de casa aqui, levando de curiosidade 3 outros animais que matam muito mais do que tubarão. E quando sai a notícia, ninguém diz que foi um ataque de cobra. Foi uma mordida de cobra. Ninguém diz que foi um ataque de mosquito da dengue, que a pessoa contraiu dengue e morreu da dengue. Ninguém diz que foi um ataque de Taenia solis, solitária, que causou doença solitária na pessoa. Mas são só para citar 3 outros animais organismos que matam mais que o tubarão. Eu fiz uma pesquisa parecida dessa pro episódio mesmo, e eu fiquei impressionado que a gente tem, em média, por ano, 35 mil mortes por cachorro. E ninguém fala aí que teu chihuahua é perigoso, né? Não. Exato. Mas o pincher todo mundo sabe que é. O pincher, sim. Pincher é pincher, né? Mas voltando um pouquinho, especialmente para quem não está no Brasil, a gente tem uma audiência bem legal fora do Brasil. Mais que isso espante a gente, queria só contar mais ou menos aonde está rolando o bafafá, né? A gente está falando de uma região do estado de Pernambuco, na cidade do Recife, que é a capital do estado, das cidades que tinha o turismo como uma peça importantíssima para a economia local. E depois que a gente começou a ter esses encontros com tubarões mais traumáticos para o turista, a cidade meio que teve que se reinventar. Hoje é um polo tecnológico super importante aqui no Brasil. Mas, do ponto de vista do nosso mergulho aqui, é uma cidade que trouxe muitos problemas para si. Né? Era uma região de estuário, de mangue, e você tinha ali toda uma estrutura natural de apoio à vida marinha e, de repente, a gente teve uma série de fatores acontecendo, que acho que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você teve um desequilíbrio ambiental e agora a gente tem esse, entre aspas, problemão para resolver, porque por mais que a gente ame tubarão, por mais que a gente mergulhe e quer se deparar com eles, a gente quer se deparar com eles num ambiente saudável e não num ambiente detonado em que o bicho está, na verdade, sendo vítima maior de tudo que está acontecendo. E a gente fala um pouquinho também depois de Noronha, porque é uma situação completamente diferente, mas que, por coincidência, acaba sendo também no estado de Pernambuco. Queria até voltar um pouco no que a Carol estava falando, né? Que todo mundo imagina a gente mergulhando e que tubarão é um perigo, porque vai comer o mergulhador. E não podia ser mais diferente a realidade do que isso, né? A gente só falta soltar fogos de artifício quando aparece um tubarãozinho, né? Exatamente. E ter um encontro com o tubarão, como eu estava comentando, né, agora há pouco, é uma das coisas mais difíceis pra gente viver no mergulho, sabe? Dos lugares que eu já mergulhei, tirando Polinésia Francesa, especificamente Polinésia Francesa, que é onde tu cai na água, tu vai ver tubarão, tá? Em outros lugares, vai pro Caribe, a chance de tu ver tubarão é
muito pequena. Porque ele te viu muito antes de tu ver ele, porque, galera, não sei se vocês sabem, mas o tubarão tem um olfato extremamente apurado. Tem uma visão, na maior parte das espécies, extremamente adaptada para o habitat onde ele está, ou seja, eles enxergam muito bem, obrigado. Algumas espécies distinguem cores, inclusive, assim como a gente, ou até melhor, talvez, do que a gente. Eles têm uma audição excelente. Eles têm linha d'água como todos os outros peixes, então eles sentem a vibração na água. E o tubarão ainda tem um órgão sensorial especial, que há pouco tempo atrás eu descobri que não é só o tubarão que tem. Tem tem um mamífero que tem também. Crocodilos também, né? Crocodilo eu não sabia, mas eu acho que eu vi sobre um mamífero No mamífero que também? também tem a capacidade de perceber campos eletromagnéticos. Ah, cara, certeza que é ornitorrinco. Pode ser. Porque aquela porra lá tem tudo, cara. Tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Ele é pato, ele é tudo. mamífero, ele é tubarão, ele é E tá tudo. na Austrália. Tinha que estar na Austrália, né? Um animal desse só podia estar na Austrália. Então, normalmente, a gente vai para a água, eu vou sempre na expectativa de ver tubarão. Eu vou dar uma dica que meu querido Stuart Cove me ensinou quando eu trabalhei para ele, lá em 99 a 2001. Ele dizia assim, ó, tem um truque pra gente fazer o tubarão desaparecer quando a gente encontra um tubarão. Bem simples, tá? Tu pega as duas mãos, vira pro rosto, coloca em frente aos olhos. É milagroso, desaparece o tubarão. Ô Gui, Uhum. eu sempre tive a impressão também, e aí é isso que eu queria conversar, de que uma parte dessa dificuldade da gente ver tubarão também é por causa da ameaça de extinção, né? A gente tá com oceanos que já não são mais tão saudáveis e os tubarões estão sumindo. Lá em Ilha Grande, por exemplo, me mostraram um dia desses uma foto de tubarões que eram pescados, uma foto em preto e branco, e hoje a gente não vê mais. Então, esse desequilíbrio ambiental, ele tem também influência nesses casos que a gente tem visto, né? Pois é, ser bem sincero que eu me pergunto a mesma coisa, tá? Eu vivo o mesmo dilema, por exemplo, aqui na Ilha do Arvoredo, em Florianópolis, que é o nosso ponto de mergulho mais próximo. Eu também já vi uma foto da década de 60 do resultado de uma caça submarina no entorno da ilha, em que o resultado da caça eram 3, 4 meros de uns 2 metros e um tanto, tá? E mais uns 3 mangona. É o tubarão que tem o aspecto mais feio de todos, né? Porque ele é o tubarão que não fica com os dentes retraídos para dentro da gengiva e fica toda aquela, principalmente na mandíbula inferior, fica aqueles dentão para fora, assim, várias fileiras de dente para fora. Pescados no entorno do Arvoredo, onde a gente mergulha com frequência. Eu mergulho lá desde 89, nunca vi um tubarão. E tenho visto cada vez menos as ovas de raia lá. Antes a gente via com mais frequência. Mas por que eu não vou me arriscar a ser taxativo e concordar contigo de que isso provoca essa situação dos acidentes e incidentes que a gente vê, no nosso caso aqui ali na região de Recife, mas a gente pode extrapolar isso para a região do Golfo da Flórida, na Austrália, a gente vai ver isso nas Ilhas Maurício, na África do Sul. Tem outros lugares onde a gente acompanha esses relatos de incidentes similares ao que o que motivou essa nossa conversa. Especificamente falando da questão da ameaça de extinção às espécies, tá? Porque a ameaça de extinção às espécies nos traz uma outra problemática maior, que é no momento em que tu tira de um habitat um predador de topo, tu tá diretamente ameaçando toda a cadeia trófica daquele habitat. Então vamos lá, por exemplo, vamos tentar desenhar uma cadeia trófica de um habitat qualquer, tá? Tu tem lá em cima, lá no topo da cadeia, tubarão que come a garopa, ou budião, ou olhete, que por sua vez se alimenta dos caranguejos, dos pequenos crustáceos, que por sua vez se alimenta também de outros pequenos crustáceos, do resto de outros peixes, já de algumas alguinhas e de peixinhos pequenininhos que se alimentam de fitoplâncton. É bem resumida essa minha cadeia alimentar, tá? Mas tu tira o tubarão dessa cadeia, aquele budião, aquela garopa que tá doente, pegou um vírus qualquer, uma infecção qualquer, ela passa para toda a população dela antes de morrer. E aí tu perde essa população de garopa. Sem dizer que antes disso acontecer, ela se proliferou demais. E provavelmente ela comeu os peixinhos menores e os caranguejinhos menores. E se não fez isso, essa população menor prolifera demais. E aí ela liquida com o fitoplâncton e outras alguinhas, que são fundamentais para os nudibranquios, para os cavalos marinhos, para outros peixes e assim por diante. Então é bem resumido e bem chinelo isso que eu tô falando, tá, galera? Nessa figura de imagem que eu tô tentando fazer aqui para vocês. Então, para mim, nós temos 2 problemas sérios. Nós temos um problema muito sério, que tem que ser sempre muito debatido, que é a sobrepesca do tubarão.
E essa sobrepesca do tubarão, ela é muito complexa e complicada de se lidar, porque ela acontece muitas vezes no meio das nossas águas territoriais. Não é bem na costa, a gente não vê isso acontecendo. E isso muitas vezes vai parar nas bandejas dos nossos supermercados, como carne, quando declarada como carne de cação. Se não vendida como garopa, como badejo, como São Peter, Ou acontece seja, isso. genérico, né? Genérico total, Qualquer tá? coisa. Genérico total. Porque se a gente aprendeu a entender carne de gado, primeiro, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente meio que nasce com esse chipzinho. A gente chega no açougue, se alguém tenta te empurrar, né? Maminha, tu identifica como picanha, então a gente na hora bate o olho e diz, velho, tu tá me empurrando uma coisa diferente. Na carne de peixe a gente não tem isso. É difícil, elas são similares. Muitas vezes até assim, a única maneira da gente fazer distinção é teste genético. E isso cria um problema muito, muito sério, que ameaça os ecossistemas de forma mais ampla. Mas eu não consigo realmente ver ou te afirmar que essa sobrepesca tem forçado tubarões a se aproximarem da costa. Porque isso a gente não tem visto nos locais onde se faz monitoramento. Recife, por exemplo, fiquei sabendo hoje, me preparando para essa nossa conversa, Recife começou a fazer monitoramento de tubarões, ou seja, aquele trabalho de ter um barco toda semana navegando, capturando tubarões, marcando, botando tag em tubarão, devolvendo o tubarão, mas antes disso fazendo medições, qual é a espécie, qual é o sexo, etc, etc, etc. Eles fizeram isso continuamente de 92 até 2014 de trabalho de monitoramento. Mas se a gente puxar esses dados de lá, vai encontrar a presença das mesmas espécies na região costeira. Tigre, cabeça chata, limão, o tigre, cabeça chata, que são os nossos dois suspeitos sempre nesses incidentes, o lixa, que são animais, são espécies normalmente mais costeiras. O limão e o lixa são bem costeiros, são animais que dificilmente vão se afastar da costa. O cabeça chata e o tigre são tubarões que têm hábitos de navegação no meio do oceano, mas de alimentação na costa. Não que eles não se alimentem quando eles estão lá fora, tá? Mas eles têm esse hábito de estarem mais presentes nas costas, na costa, até mesmo em períodos de acasalamento. Como se eu não estou enganado, é por agora. Então, eu não posso te afirmar, porque não me passou ainda nenhum estudo que taxativamente tenha mostrado assim, nós tivemos uma mudança de hábito do tubarão azul, para a gente falar de um tubarão que é exclusivamente oceânico, e eles estão cada vez mais presentes na costa de Pernambuco. Não tem dado ainda coletado que afirme isso. Tudo que a gente tem de dado coletado, assim, dos dados que eu acompanho, tá? Eu acompanho muito uma galera de uma ONG chamada Ocean Search, se não estou enganado. Eles fazem um trabalho maravilhoso com tubarões na costa leste dos Estados Unidos. Já fizeram alguma coisa na região de Guadalupe de marcação. Eles têm um barco com um elevador hidráulico, então eles pescam grandes tubarões, trazem o tubarão com o máximo de cuidado possível, botam na plataforma, eleva a plataforma, fazem todos os exames que tem que fazer com o tubarão na plataforma, depois devolvem o tubarão para o mar. Se vocês entrarem no site deles, vocês podem acompanhar a trajetória de todos os tubarões que eles têm marcados, com direito a nome e dados. E aí, tubarões com os quais eles trabalham são tigres, martelo, poucos martelos até onde eu saiba, muito tubarão branco e muito tubarão branco adulto, tá? Tubarão de 4,5 metros, 5 metros, tá? Putz, uns animais lindos, maravilhosos. E eles conseguem fazer todo o acompanhamento desse tubarão, então eles conseguem saber exatamente por onde o tubarão está indo, onde ele está voltando, e etc. Eu sei que a gente tem trabalhos parecidos com o pessoal de Noronha, faz um trabalho parecido. A Bia Rangel, né? Isso, a Bia Rangel, tá? E tem dados de tigres que foram marcados em Noronha e que dão banda em Recife e voltam para Noronha depois. Não dá para, eu não vou associar um problema muito sério da sobrepesca a um outro problema muito sério que está muito mais relacionado a desequilíbrio ambiental. E quando a gente fala de desequilíbrio ambiental, é muito importante a gente entender, e aí vou vindo especificamente para Recife, região metropolitana, tá? Como o Bruno comentou, nós tivemos há uns 40 e poucos anos atrás, um pouco mais, a construção de um porto que é muito importante para a região, em cima de uma região de mangue, que é Suape. Mangues são fundamentais para a preservação de ambientes marinhos, costeiros, porque além deles segurarem erosão, segurarem invasão de maré, são berçários de peixes. Todos os peixes costeiros e alguns oceânicos tendem a entrar em mangue para desovar.
e para o peixinho crescer num ambiente mais seguro, quentinho e protegido de predadores, inclusive tubarões. Tubarão-tigre faz isso, cabeça-chata faz isso, certo? Quando os peixinhos estão um pouquinho maiores, eles saem do mangue. Onde é que vocês acham que os tubarões maiores vão ficar esperando os peixinhos menores saírem? Nas bocas de mangue. No estuário. Estuário. Então, tu tem a destruição desse habitat e tu tem populações que já estavam ali, que já viviam ali, numa região pouco habitada, pouco frequentada por seres humanos, e que começam a se deslocar dessas regiões de estuário, procurando alimento em outras regiões. Vão encontrar pouco alimento, mas começam a encontrar muita gente. E cada vez mais gente. E aí, infelizmente, a gente começa a entrar num jogo de estatística e loteria. Roleta russa do tubarão, né? É basicamente uma roleta russa. E principalmente da maneira como a coisa está acontecendo. Para a gente falar especificamente dos 3 incidentes dessa última semana, os 3 aconteceram em praias que estavam cravadas, não é uma bandeira, tá? É cravada de bandeira, proibindo a entrada na água e alertando para o risco de acidentes com animais marinhos. E que já tinha acontecido nessas praias, né? Isso que já tinha acontecido, já Mas, acontece. gente, tem hora que é tipo a zebra lá, o gnu indo cruzar o Zambeze, que fala assim, aqui é um tronco ou é um crocodilo? É um tronco. Ah, é um tronco. Exato. É um tronco. Ah, então tá, então atravessa. Era um crocodilo. Aí vem o próximo gnu. É um tronco ou é um crocodilo? Isso. Uma hora o crocodilo pega. Adorei esse exemplo, nunca tinha falado isso, nunca tinha feito essa analogia, não é pra mim, pelo menos. Porque aqui a gente tem uma outra coisa complicada, né? Tá dentro da água, tu não tá numa altura suficiente pra enxergar o tubarão. Não é propício. Rolou um vídeo da Flórida, acho que na semana passada. Vocês viram que gravaram de cima? Até o meu marido, ele falou, como eles não estão vendo o tubarão? E eu falei, justamente isso, você não tem o ângulo de visão para conseguir ver um tubarão Isso. 4 metros do seu lado. Cara, eu gravei no Sancho Exato. umas 5 cenas iguaizinhas a essa, no Sancho lá em Noronha, só que lá de cima. Então a galera não sabe isso. que do lado dele tem uma puta de uma raia, que tá passando um limão, que tá... Isso. E agora, caros ouvintes, choquem-se. Isso sempre foi assim. Por que agora a gente tá vendo isso no TikTok, a gente tá vendo isso no Instagram, a gente tá vendo isso no YouTube, a gente tá vendo isso nos telejornais? Porque agora, vamos lá, qualquer um que tenha um pouco de grana, compra um brinquedo para se divertir que se chama drone e joga drone pra cima na beira da praia. E vai fazer aquela cena legal, linda, maravilhosa, da ondinha, e dali a pouco quando ele vê, tá lá o tubarão dando banda, passando pela galera. Só tubarãozando, e não acontece nada. Nada, ele não tá nem aí, não tá nem aí. Ele tá patrulhando, buscando aquilo que ele quer, que é peixe. Por que tubarão patrulha em região de arrebentação? Que o tubarão, ele tem uma técnica de caça muito similar à de alguns golfinhos e botos, que é o quê? É empurrar o cardume de peixe para o meio da zona de arrebentação, para a onda bater em cima, tordoar os peixinhos, e ele vem junto da onda buscando os peixinhos atordoados. Porque como eu falei antes, o tubarão ele enxerga muito bem. Numa situação de água de pouca visibilidade, e se quem não viu não teve a oportunidade de ver fotos, ver vídeo da Boa Viagem ainda, vocês vão ver que é uma água barrenta, uma água escura, tá? Marrom, não tem uma boa visibilidade. Então, quando o tubarão não tem uma boa visibilidade, ele enxerga debaixo d'água como a gente enxerga, ele vê vulto. Ele vai, de qualquer jeito, investigar, porque eles, apesar de tímidos, eles são curiosos. Quando ele está caçando mesmo, ele tem certeza que é um peixe, nesses momentos, normalmente ele se guia pelas ampolas de Lorenzini, que é o órgão sensorial que eles têm no focinho. Quem olhar, pegar uma foto de tubarão, puxar ela bem pertinho, vê que o focinho do tubarão é todo ele pontilhadinho, que nem aqueles bigodinhos de gato que a gente faz quando a gente está no jardim de infância. Tá? Por ali, eles percebem campos eletromagnéticos. Quando ele está em dúvida, ele ensaia uma mordida. Porque é na gengiva que ele consegue perceber se aquilo ali é um alimento ou não é alimento. E é aí que a gente tem esses incidentes. Todos eles, diferentemente do que a gente viu no filme Tubarão, na beira da praia. Então é por isso que esses incidentes com tubarões, a maior parte deles, acontece diferentemente daquilo que a gente aprendeu assistindo o filme Tubarão. E quem viu o filme Tubarão aprendeu que o quê? O tubarão vem de baixo pra cima, levanta a loirinha lá no início do filme, né? Imagina que coisa pavorosa. Tu tá lá curtindo o teu nadinho no meio da noite, o tubarão vem do nada de baixo e te arrebenta. Isso não acontece. Né? O tubarão, geralmente, quando ele tá caçando, ele vem paralelo à linha d'água, certo? E ele vai dando as bocadas dele. O detalhe é que o tubarão, na dúvida se aquilo ali é um peixe ou não é um peixe, ele tende a morder para investigar. E aí a gente tá falando de uma mordida de uma boca cheia de dentes, bem cheinha de dentes. Dentes que são bem específicos para corte, diferente dos nossos molares, que são retinhos para mastigar e tal. O tubarão não mastiga. Ele se adaptou a morder e arrancar pedaço. E
E, infelizmente, numa situação de um incidente com um banhista, a gente está falando de um potencial dano de perda de tecido, de carne, quanto sanguíneo, muito grande, que tende a levar a pessoa, se não for socorrida imediatamente, ou, na verdade, o quanto antes, tá? Para um primeiro atendimento adequado, a ir para uma situação de um choque hipovolúmico. Tentei aprender essa palavra hoje nesse podcast. Ou seja, é quando a gente perde muito sangue. Então, é claro que isso aqui é um jogo figurativo mais meu, tá? Mas o tubarão, quando ele vê um surfista, quando ele vê um banhista na beira da praia, ele não tá vendo a pessoa. É isso, e ele nem interpreta como uma pessoa, ele tá vendo um animal muito grande, um corpo muito grande, mas do lado desse corpo muito grande, se eu tô de pé na beira da água, na água na cintura, tá? Daqui a pouco a minha mão bate na água, né? Bate uma vez, bate outra. Ou eu fico, né, naquela posição que eu fico com as mãozinhas na superfície, balançando a água, né? Não tô nem boiando, tô só passando a mão na água ali. Tubarão, ele vê isso da seguinte maneira, ele interpreta isso da seguinte maneira. A mãozinha é um peixinho que tá nadando muito mal, ou seja, tá doente, ou tá morrendo, preso em algo muito grande, ou sendo pego por outro animal muito grande. Por que o ataque de tubarão normalmente é nas extremidades? Se a gente for parar para puxar esses dados, a gente tem normalmente mãos, braços do cotovelo para baixo, pés, pernas. Porque o resto do tronco, para o tubarão, é um bicho muito grande, que está muito perto desses peixinhos, desses pedacinhos de talvez carne ou não é carne ali, mas na dúvida, sabe como é que é, né? Eu tô num ambiente que tem muito pouco alimento, cada vez menos. Eu já tô com fome, eu preciso me alimentar. O que será que é aquilo ali? Eu vou lá descobrir. Só que o ruim, de novo, o ruim é que ele descobre isso na mordida. Uma mordida cheia de dentes muito afiados para todas as espécies de Para tubarão. quem não sabe, a gente tem registro sim de tubarão branco no Brasil, hein? Sim. Nós somos rota migratória. Eles não ficam por aqui, mas tem inclusive uma foto de um um assassinado no Rio de Janeiro, nos anos 60. Acho que era uma fêmea de 4,5 metros, ali, Baía de Guanabara. Eu sei de um relato também de uma fêmea um pouco maior em Santos, que veio em rede, em água costeira brasileira. E por incrível que pareça, eu vi uma foto de um tubarão branco pescado em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Para os meus conterrâneos que acham que Torres não tem tubarão, tá? Num restaurante lá de Torres, que eu não sei se ainda tá aberto esse restaurante. A gente tá falando da mordida exploratória. A dúvida, e é uma dúvida minha, porque eu sempre que me perguntam de tubarão, eu falo justamente isso. Ah, a mordida é exploratória, ele não come ser humano, ele sente nosso gosto, ele larga. Só que o problema é que é uma mordida violenta, arranca um pedaço, acaba matando, não é, né? Realmente, ele não come a carne, não existe tubarão que se alimente de ser humano? De ser humano vivo, não. Só de Os carcaça. relatos de carcaça, tá? E ainda assim, se sobrar depois que os caranguejos e outros peixes se alimentarem. Não, a gente até tem alguns relatos assim de Segunda Guerra, fundou o navio. Isso que eu ia Aí falar. você tem um galha branco oceânico, que é um peixe que não tem muito o que comer e tal. Mas não é que ele foi Isso. buscar o cara, assim. Não. Os relatos da Segunda Guerra são muito interessantes, eles são muito ilustrativos, na minha opinião, do porquê da fama do tubarão comer gente. Imaginem vocês uma batalha lá em Guadalcanal, Truck Lagoon, Filipinas, barcos enormes com 3.500 homens nos barcos, indo a pique, fogo, um monte de gente despedaçada por causa das explosões e dos tiros, caindo na água, com um monte de gente se jogando junto, batendo braço, se debatendo. Justamente como eu falei para vocês, num dos oceanos que tem, ao natural, maior presença de tubarões, a tendência, tu tem um monte de sangue na água, tu tem um monte de coisa boiando, batendo braço, aquela zona toda, vai provocar um frenesi. E aí o que também tem registro, mas ninguém fala, tá? Normalmente, o que acontecia? O primeiro tubarão ia lá e pegava lá a perna de um marinheiro. Tá? Ferrava com o coitado do cara, por óbvio, que se o cara já tava ferrado também, né, ficava mais complicada a situação. Aí um outro chegava, ia no do lado, e aí daqui a pouco tinha mais 2, 3, e lá muito rapidamente, vai ter um tubarão que ele vai errar aquele náufrago, ele acerta o coleguinha tubarão. Na hora que ele acerta esse coleguinha tubarão e arranca um pedaço, os tubarões param de atacar o ser humano. Porque eles identificam no olfato e na gengiva se aquilo ali é alimento ou não é alimento. E aí eles comiam
aquele tubarão que tomou a primeira mordida. 80 e tantos anos atrás, tá? Já não se tinha esse entendimento. Estava muito mais próximo de uma época em que tu tinha muito mais uma mitificação, né? Aquela coisa assim de monstros marinhos nas grandes travessias e tal, e tal, e tal, e tal. Então, explica um pouco o porquê do pavor e da sensação de que o tubarão vai comer a gente. A gente não tem efetivamente nenhum relato, nada comprovado de que assim, houve em alguma espécie específica de tubarão, em alguma região específica que estava hiper degradada, detonadaça, sem alimento para o tubarão, o tubarão mudar hábito alimentar para seres humanos, como a gente já teve na África. Já teve bastante Na África, leões, né? sim, na África tu tem registrado mais de um grupo de leões que na falta de conseguir se alimentar dos gnuzinhos, das zebras, dos elefantes e tal, começaram a predar Ou peçonhas. pior, ou pior, mesmo na presença das presas naturais, eles descobriram que era mais fácil matar a Mais fácil. pessoa. Afinal de contas, aqueles macaquinhos pelados não correm tanto quanto os outros macaquinhos. Tem muita Não, gente que fica brava comigo, mas, gente, geneticamente falando, nós somos primatas pelados, sem pelos, Uhum. muito menos fortes, muito menos ágeis. Realmente assim, é de se entender muito bem como é que a gente conseguiu chegar onde a gente quiçá chegou como somos mais espécie. inteligentes. Nem todos. Quiçá, nem todos. O leão também é um predador oportunista. O que ele vai ver assim? Opa, aqueles ali correm menos, não sobem em árvore tão rápido, não são tão gostosos, não me dão tanta proteína, mas tem mais também deles, né? Ali tu tem mudança De clara de comportamento padrão alimentar, predatório. de comportamento predatório. Isso até hoje eu não vi ninguém registrar, ninguém poder afirmar, houve isso. Eu sempre digo entre um tubarão e uma grande barracuda, eu tenho muito mais receio de mergulhar com uma grande barracuda. Que quando eu trabalhava em Nassau, uma vez eu fui com uma família, nos contratou para um passeio de dia, eu tinha dado curso para o menino, aí os avós tinham casa lá e tal, fizeram aquela função família em férias e tal, né? A gente foi fazer mergulhos em outras ilhas, chamam Exumas, é uma cadeia de ilhas próximas a Nassau. São lindas, maravilhosas, puta lugar. E aí o menino mergulhava, a irmã não tinha 10 anos ainda, então não mergulhava, não podia mergulhar. E eu fazia, no intervalo de superfície, eu fazia snorkel com ela em volta do barco, para ela se divertir também. E aí a gente tinha parado para fazer o almoço e tal, ela pediu para ir para água, eu fui para água com ela. Debaixo do nosso barco, na sombra do nosso barco, tinha uma bela de uma grande barracuda. Mas uma grande barracuda, quase 2 metros de peixe. A gente viu ali o peixe, mostrei pra ela viu, vi que a barracuda, por óbvio, nos viu. E dali a pouco eu vi que a menina saiu um pouquinho, se afastou um pouquinho de mim, e a barracuda começou a se aproximar dela. E isso me chamou atenção. Eu não curti muito. Eu encostei na menina e a barracuda se afastou. Foi meio estranho isso, mas tudo bem, a gente continuou a nadar em volta do barco. Dali a pouco ela deu uma afastadinha de novo de mim e a barracuda fez menção de se aproximar dela de novo. Aí eu encostei nela, tirei ela da água, a gente foi pra fora da água e pedi pra trocar o barco de lugar. Porque na dúvida, eu não vou colocar em risco a vida de uma criança que era menor do que eu sou. Eu tenho 1,80 m, uma menina de 9 anos, certo? Pra barracuda, ela é um peixinho, ela é um filhote meu. Eu tô falando de um peixe predador, come tartaruga, come outros peixes maiores, come tubarão. Só tá fazendo o que ela é programada para fazer. Exato, É exato. que a Não gente quer dizer que ela muda. não quer tá ali. O Gui, sobre esses incidentes aí que, quando existe esse confronto do tubarão com o mergulhador, a gente pode chamar de acidente já ou ainda não? Acidente ou Acidente, incidente. né? Eu não falo ataque de novo, porque o ataque ele tem uma denotação bélica pejorativa. Que, Uhum. de novo, ajuda muito pro jornal, pra mídia tradicional vender, pô, pra Uhum. caramba. É sangue, a gotinha de sangue no jornal. Desde que seja aqueles não provocados, né? Porque tem uns que são provocados que, pelo amor de Deus, eu chamo de ataque, que nem Ah, uma não. mulher lá de Noronha que, eu sou Ah, bióloga, pegou o filhotinho de tubarão-limão na mão, e virou pro eu não lado e vi. mordeu, cara. Mordeu. E Exato. larga. Tá. E larga. Vai. Nem sabia que isso tinha acontecido em Noronha. É, prêmio Nobel da biologia. Sobre esses acidentes com o mergulhador, eu fiz um Hum. curso. Na verdade, não foi nem um curso, né? Teve uma semana sobre tubarões, acho que foi até ano passado, ou retrasado, da Sea Shepherd mesmo. Me marcou muito o Lawrence Lawrence Waba. Waba. Aham. Isso. Eles estavam justamente falando sobre essas práticas de alimentar tubarão e tal. E fica todo mundo, não, porque mergulhar com tubarão é muito seguro, é muito seguro, é muito seguro. E aí ele deu, inclusive, um caso com uma fêmea de tubarão-tigre, que também teve um acidente. Ele falou assim: ó, ela é um tubarão que a gente mergulha sempre, tem várias notícias de que várias pessoas
mergulham com ela. Ela atacou o mergulhador, esse mergulhador morreu, e ela continua lá, e ela continua mergulhando, o pessoal continua mergulhando com ela e não fez mais nada. Então, o que me marcou foi ele falando, a gente não pode esquecer que mergulhar é uma atividade de risco. Ela é segura, mas Sim. ela não é isenta de riscos. Então, sempre que vem me perguntar sobre, né, e tubarão, eu sempre me lembro disso. É seguro? É, mas existem os seus riscos, E a né? gente não pode esquecer que às vezes a gente transforma, né, o animal num pequeno ser humano, a gente se projeta nele. Então, não adianta você falar assim, eu amo tubarão. Aquele tubarão lá, o Johnny, eu já vi várias fotos dele no Instagram. Posso ir lá dar um abraço nele? Não, cacete. É um bicho selvagem, um bicho imprevisível, né? Você tem ali todas as leituras que quem pesquisa sabe e Isso aí. como ler o comportamento do animal, assim como você sabe que o cachorro abanando o rabo é sinal de Hum, felicidade e um felino com o rabo mexendo é porque você está deixando ele desconfortável. O tubarão também. Agora, é um bicho selvagem. E forte, né? Tem que ser respeitado e dado espaço. exatamente. É o que eu digo assim, a gente tem, o ser humano, nós seres humanos, temos um complexo de Felícia complicado. Você lembra da personagem Felícia dos desenhos? Aquela que tá Eu sou sempre a agarrada Felícia total. e esmaga. Eu também sou Felícia. Total, total. Então é o que o Bruno falou. Tu pega, tu tira um tubarão da água. Imagina, tá arrancando o bichinho do habitat dele. Olha o nível de estresse que esse animalzinho tá. Fazendo ele sufocar, né? Não vamos esquecer disso. Sabe, exato. Imagina um filhote de limão, sei lá, 35 centímetros, sendo arrancado da água por um ser humano de 1,60 m, 1,70 m. É um bicho muito maior, te pegando, te tirando da segurança do teu lar. O bicho tá mega estressado. Tá mega, mega estressado, tá? Nessa história que tu contou do Lawrence, eu nem sabia desse acidente, que provavelmente deve ter sido Tiger Beach, lá nas Bahamas. Eu só vou fazer uma correção. Lawrence, me desculpa se, né, mas eu não diria que foi um ataque. Porque muito provavelmente esse mergulhador provocou uma reação nessa fêmea. Pode ser ter segurado na nadadeira caudal, ter se pendurado nas nadadeiras peitorais. Eu não sei como é que. Realmente, eu vou até pesquisar sobre esse acidente, porque eu nunca tinha ouvido falar desse acidente. Eu posso estar viajando também, que foi uma palestra Não, que não, eu não, vi. não tem problema. Porque Não pode sei a cuidade da acontecer. informação que eu passei. Não, porque assim, ó, pode acontecer, tá? Olha só, Tiger Beach, a galera do Stewart, e Stewart que começou esses mergulhos em Tiger Beach, alimenta tubarões os mocarrã, grande tubarões martelo, e nessas fêmeas de tubarão-tigre, com um pedacinho de peixe na mão. Aí tu imagina que eu, quando trabalhava para ele na Sal, fazia aquela alimentação mais conhecida, que é na caixa com espeto. Eu usava um espeto de uns 30 centímetros de comprimento, mais ou menos. Eu tenho cicatrizes nas duas mãos de pequenas mordidas. Não quer dizer que eles estavam me atacando. O que acontecia? Errar o alvo. Às vezes eu tirava um peixe para dar para um, errava o alvo. Vinha três competindo por aquele peixe, o da ponta pegava o peixe, o do meio pegava o espeto, o terceiro pegava a minha mão. Por isso que quando a gente vai mergulhar, vocês já viram a Cristina Zenato, que é a mãe tubarão, também mora nas Bahamas, faz um trabalho maravilhoso com os cinzas recifenhos, alimentando a mão, pegando em mobilidade tônica e tirando o anzol das bocas dos tubarões, tá? Todo mundo usa aquela malha medieval, né? Aquela coisa que ela evita que o tubarão feche a mordida inteira em ti, mas a pontinha do dente do recifenho passa pelos elos. Então, a gente que trabalhava com eles, todos nós temos as mãos com pequenas cicatrizes. Tudo da pontinha do dente que tu tomava. Parte do esporte. E a gente tá falando, como o Carol falou, mergulho é um esporte radical. É o esporte radical mais zen que existe, mas é um esporte radical. Sim, tem seu risco. Mergulho com tubarão, ele deixa de ser um pouquinho zen, tá? Ele continua sendo zen, mas ele é um pouquinho menos zen, principalmente pro feeder. Pra quem tá acompanhando, pra galera que tá curtindo, batendo foto, vídeo, você vê que o cara, se tiver com flash de fotográfica, ele toma susto, tá? É muito inusitado isso. Porque o flash da fotográfica, quando ele recarrega, ele cria um campo eletromagnético. Então é muito engraçado. Quando eu alimentava, era muito legal isso. Eu já tava ali alimentando, aí dali a pouco eu escutava o flash, tá! E aquele bzzz do flash, e assim, era imediato. Todas as fêmeas olhavam pro fotógrafo. E aí os fotógrafos usam desse tamanho, né? Era aquela coisa instantânea, caía o campo eletromagnético, elas voltavam pras caixas. Caramba! Tá? Então, assim, o fotógrafo que usa flash, que gera o campo eletromagnético, esse pode tomar uns sustinhos de vez em quando, porque vai chamar a atenção enquanto aquele campo estiver gerado, tá? Então, assim, ele é super seguro para quem acompanha. O irônico é que depois que arma o flash, aí elas já não estão mais olhando pra você. Não estão mais olhando pra ti. E aí perde aquela foto bonita da fêmea olhando pra ti, né? Caralho, vou levar um flash só pra disparar
Aham. E então, assim, normalmente, de novo, se protocolos tiverem sido bem estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? O feeder fica numa distância segura dos mergulhadores. Nenhum mergulhador passa por cima do feeder durante o mergulho. Eu tô falando protocolos que a gente usava na época que eu trabalhava lá, tá? Tu tá no meio do feeding, tu encheu o saco, tá com vontade de fazer xixi, tá com frio, não simplesmente quer ir embora, faz o teu trajeto por trás do grupo, nunca por dentro da área de alimentação. E aí isso garante segurança de todo mundo, né? Então são protocolos que têm que estar implementados. Quando não tem protocolo, tá caca, certo? Revi acabou de ter proibição, banimento dos mergulhos em jaula com tubarão. Por quê? Porque os caras estão fazendo jaula vagabunda, com janela de observação mais larga do que o ideal, tanto é que a gente teve dois acidentes com tubarões menores entrando jaula dentro, um que foi até, passou no Fantástico, era um fotógrafo chino-americano, que ficou dentro da jaula com um tubarãozinho, e se vocês não viram, vejam, o tubarão sai por cima da jaula, porque aí o pessoal abre a jaula, o tubarão sai por cima da jaula, já ensanguentado, porque ele ficou se debatendo ali. O mergulhador quietinho num canto batendo foto, filho da mãe. E um outro incidente mais recente em que o tubarão que entrou na jaula morreu, que se machucou dentro da jaula, Caramba. certo? Já era proibido, infelizmente, para mim, porque era um desejo que tá na minha lista, na minha bucket list, né? Já era proibido mergulhar fora da jaula com tubarões. Algumas operadoras estavam deixando mergulhadores sem treinamento, sem preparo nenhum, sem nenhuma justificativa, só porque pagaram algumas doletas a mais, ir para a água sem jaula. Tá? Então, tu começa a ter várias quebras de protocolo que podem levar, tanto como aconteceu, o animal se machucar, né? Ter dano ao animal, e dali a pouco tu ter um turista tendo um incidente seríssimo. Porque a gente não está falando mais de um animal de 2, 3 metros, a gente está falando de animais de 4, 5, 6 metros de comprimento. A gente está falando do cara que dá até pra gente dizer assim, que é dos tubarões o manda-chuva na história. Ainda assim, é o que menos, felizmente, a gente tem relatos de incidentes. Então, nessas situações é que tu começa a tornar essa atividade uma atividade de risco muito alto. Então, aí vou me colocar nisso, apesar de ativamente não estar mais envolvido no turismo de tubarão, é obrigação da indústria de turismo com tubarões ter protocolos muito bem estabelecidos e esses protocolos serem rígidos e seguidos por todos, porque senão tu tende a ter, né, aí sim, acidentes mais sérios. Volto para minha experiência pessoal, lá em Nassau eu trabalhei lá, tinha uma outra escola que trabalhava, também fazia alimentação. Diferentemente da gente, eles alimentavam na mão. E diferentemente da gente, que a gente não tocava nos animais, a gente só alimentava com peixe, ninguém passava a mão, ninguém segurava pela cauda, nada. Eles eram conhecidos por fazer rodeios. Nossa. Tanto é que eles se autodenominavam Shark Wranglers, né? Toda vez que eu fui alimentar as fêmeas, depois que esses caras tinham alimentado, era um horror. O nível de estresse das fêmeas estava lá em cima. Porque elas tinham passado meia hora com um colega, tô fazendo aspas aqui, puxando pela cauda, tentando virar de cabeça para baixo para forçar a imobilidade tônica, abraçando, querendo dar beijinho. Nossa, Então, assim, gente. jogava o nível de estresse lá em cima. É o tipo de interação que está errada, tá? E aí, de novo, põe em risco o animal, põe em risco quem está assistindo. É um animal que está hiper estressado, na hora que ela esbarrar num turista, ela já está incomodada, ela pode achar, o cara tentando me pegar de novo. Ela vai desferir mordida para se afastar. É que nem eu no metrô. Metrô cheio. Eu Tudo sou capaz de tudo morder metrô. alguém. Exato, no metrô. Né, não vou dizer que eu no trânsito de Porto Alegre, mas quando a gente tá numa situação mais estressada, Sim, você a coisa fica vai. reativo, né? A coisa vai, entendeu? Entra vamos lá, vamos, né, usar o exemplo do cachorro, para ser bem comum a todos. Tu tem um canil, entra no canil, azucrina a vida dos teus cachorros, para te ver se dali a pouco não vai sobrar uma mordida para ti. Ou pro próximo que entrar. Fica mesmo. Ou pro próximo que entrar, tá? Então, dá pra gente fazer os mergulhos com tubarão? Dá. É legal? Já vou comentar mais sobre vários pontos positivos do porquê que eu recomendo e acho que a gente tem que fazer. Mas tem que ser com responsabilidade, tem que ter protocolo e eles têm que ser seguidos. Ponto. A gente conversou sobre várias espécies de tubarão e aí eu queria voltar aí nos nossos dois investigados principais, né? Que é o tubarão-tigre e o tubarão cabeça chata. E eu queria saber um pouquinho mais. O tubarão-tigre a gente conhece bastante e
o pessoal chama de lata de lixo do oceano, né? O que aparecer pela frente ele Uhum. come. Mas, quando você olha o histórico, Desculpa, Bruno, não é bem assim. Eu já contextualizo. sim, é que já foi encontrado de tudo, né? Panela, Já. pneu, placa Aham. de carro. Uhum. Ele não se faz de muito rogado. Nups. Mas o grande vilão mundo afora acaba sendo o tubarão cabeça chata, né? Que é o que todo mundo, né, no mundo inteiro, a gente geralmente ouve falar de ter problemas. Você já teve alguma experiência com cabeça chata? Como é que. Ainda não, tá na lista. Uma espécie que eu ainda não vi de perto, né? Porque Então, são os dois que sempre figuram, né? Pelo menos aqui no Recife, a gente claro, sempre tá com claro. dois presentes na mesma cena de crime, assim, né? É. Por que que eu acredito que são os dois que sempre figuram? O tigre, como tu mesmo falou, ele tem essa fama de ser, né, o lixeiro dos mares. Até essa fama vem mais de alguns indivíduos que têm relatos de acompanhar barcos de carga, né? E aí eles se deram conta de acompanhar o barco de carga, que o barco tá sempre jogando alguma coisinha. E eles iam buscando ali. Mas, de novo, a gente tá falando de duas espécies que têm hábitos de caça costeiro. E das espécies costeiras, provavelmente as duas maiores. As que, pelo menos em fase adulta, Uhum. tendem a ser maiores. Duas das espécies costeiras que não se alimentam exclusivamente de animais bentônicos. Quando a gente fala de bentônicos, são aqueles animais que ficam na areia, no leito marinho, que é o caso, por exemplo, né, do lixa, que se alimenta mais de pequenos crustáceos, né? Eventualmente ali ele belisca uma raiazinha aqui e acolá, das próprias raias, etc. Então são tubarões que têm um formato de dente diferente e eles estão mais no fundo. E o cabeça chata, ele também está presente em outras costas e ele também tem a adaptação de entrar em leitos de rio, né? É. Também acaba propiciando, assim, mais, de novo, uma interação com o ser humano. Pelo menos eu colocaria aí mais isso como uma razão para a gente ter mais incidentes com essas espécies do que com outras. Para situar o pessoal, onde correm ali os incidentes na costa de Pernambuco, é uma região, né, de estuário, a gente estava falando até agora há pouco, e o cabeça chata é um dos poucos tubarões que ele é completamente adaptável a viver em água doce. A gente Uhum. estava brincando da Austrália e de tubarão lá na lagoa no Rio Grande do Sul, mas a gente tem algumas lagoas da Austrália que são infestadas de tubarão cabeça chata, porque em alguma enchente o bicho pulou lá para dentro e nunca mais voltou para a água doce e continua lá. A gente. Sabe que o tubarão. Pode falar. Desculpa, só Não, ia não, comentar, não. em termos de fisiologia, né? O cabeça chata é a única espécie que ele consegue. Como é que é a adaptação que ele faz? Cara, ele faz Uma bomba de ele potássio. consegue, exato, isso aí. Ele consegue, com bomba de potássio, ele consegue acertar água doce. Nenhuma outra espécie consegue fazer Já isso. foi encontrado muito dentro do Amazonas, Uhum, inclusive no rio uhum. Zambeze, na África. Isso. Também, inclusive, é quase considerado como uma espécie endêmica do rio, que é É, chamado de tubarão de Zambeze. Mas é o cabeça chata que a gente conhece. Da região do Aham. Zambeze que entra rio adentro. E vai 2, 3 quilômetros rio adentro. Tem mais essa, né? Não é na foz ali. E aí, isso tudo colocando que assim, ó, poxa, era um tubarão que estava acostumado com aquele ambiente, estava acostumado a entrar no mangue, sair do mangue e passear por todo aquele pedaço, e de repente vem o porto e muda completamente, Muda e aí você completamente. tem uma galera entrando na água, nos horários que são propícios de alimentação, final de tarde, Exato. começo de dia, com maré de lua cheia, que é uma maré que propicia melhor, né? As marés vêm mais forte, então você tem uma variação de metragem muito grande. E tem uma história de um açougue também, né? Que Não, jogava não era um açougue, sangue. Era um era um abatedouro. abatedouro. Isso, abatedouro. Pior, não era um açougue. Era um É, abatedouro que jogava sangue e carcaça de boi. No rio que exato. desembocava. E aí desembocava no rio, desembocava para Boa Viagem. Uhum. Que isso também foi criando um costume dos tubarões ficarem na área, né? Exato. E aí tem isso, né? O Bruno tá falando, a questão de marés. Por que que o tubarão, né, tem esses incidentes também ali? Não só porque tá na arrebentação nem nada, mas o tubarão ele aproveita, né, esses movimentos de maré que vão clausurar cardumes de peixe na barreira de coral. E aí tu tem, de novo, a gente vai acabar voltando sempre à questão, vai ser estatística, tá? É uma pessoa só na água, praia deserta, como era antigamente. Tem uma pessoa, de vez em quando, dificilmente tu vai ter. Vai acabar, se a pessoa voltar todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, uma hora pode acontecer. Põe 50 pessoas, põe 200, põe Uhum. 300 pessoas. A gente acaba, de novo, vendo que talvez, né, o principal motivo para isso tudo está efetivamente na invasão do habitat natural desses animais por nós, seres humanos. Infelizmente. Isso é uma coisa dificílima de lidar.
Tem um vídeo de 3 salva-vidas, tendo que dar gravata num magrão na Boa Viagem agora, segunda-feira, pra tirar o cara da água, porque o cara não queria sair de dentro da água. Nossa. Tu teve um incidente no sábado, tu teve um incidente no domingo. Os caras estão lá na segunda-feira dizendo assim, magrão, não entra na água, não vai pra água. E o cara vai, sai da água, por favor. E o cara tá lá, entendeu? São 3 salva-vidas que poderiam poderiam estar monitorando outras situações, tal. Não sendo respeitados por um cara que se acha no direito de estar dentro da água. E também se arriscando, né? Também correndo risco. Claro, de se também correndo risco. machucarem. E arriscando o salva-vidas. É. Exato. Pra tirar uma besta quadrada. Desculpa, isso é ser besta. Tu tem bandeira, tu tem o cara te pedindo pra não entrar, e pra sair, e tu insiste em tá com a aguinha na cintura na arrebentação. Com um incidente recém-acontecido. Mas aí a culpa é do tubarão, né? É a culpa do tubarão. E aí a gente começa a funilar. E aí, qual é a similaridade que a gente tem em Recife e Noronha? Né, que eu te prometi comentar lá no início do nosso episódio. Em Noronha, a gente tem a maior parte dos incidentes acontecendo na Praia do Sueste. Região de berçário. Que é uma praia rasinha, que região de berçário, desemboca para o mar cheia de peixinho e é onde, por óbvio, os tubarões vão se alimentar. Quantas pessoas estão entrando no Sueste por dia? Agora, depois do último, não desses mais recentes, mas de um incidente que aconteceu foi em março agora, né? Não, teve janeiro de 22, que uma menina, uma criança, e depois em março um moço. Um cara, né? Tá. Depois desse aí, eles fecharam o Sueste. E eu fui em maio e fiz snorkel no Sueste, meu marido queria me matar. Então, assim, ó, o que acontece? Quantas pessoas estão indo pra lá? Muito. Então, né? E agora fechou definitivo. Exato, mas tem que fechar, entendeu? Já se sabia. Uma região de tartaruga, né? Também. Exato. Aquela praia especificamente. Exato, só 2 praias que são barbada de tu ver tubarão, tá? Sueste e Praia da Tartaruga. A Cacimba? Tá? Não é Cacimba, desculpa, esqueci o nome da praia. Que isso, não é a Praia da Tartaruga, que nada. Portinho. Não. Praia do Lá é Leão. lotado. Praia do Leão. Praia do Leão. Onde tem os ninhos do Tamar, isso mesmo, Mas no Leão não é permitido entrar na água, né? Então, teoricamente... No Leão não é? Não, ele não é aconselhado entrar na água. Pois é, não é aconselhável. Porque eu peguei alguns jacaré no Leão a última vez que eu tive lá. Tá. Deixa eu reformular. Não é que é proibido, mas assim, não é uma área que não tem guarda-vida. Isso. E aí é uma área de encontro de 2 correntes ali que os caras falam, melhor não entrar. 2016 eu tô lá. Foi a última vez que eu fui a Noronha. A última vez, parece que eu fui muitas vezes. Fui 2 vezes só, tá? 2016 eu tô lá, com um grupinho de mergulhadores. Uma tarde, vamos lá na Praia do Leão. Massa, vou na Praia do Leão. Bah. Daí eu sentado vendo aquelas ondinhas, 5:30 da tarde, pôr do sol, brisa legal. Horário de tubarão. Horário de tubarão. Mas a primeira coisa assim, faz tanto tempo que eu não pego uns jacaré, né? Vamos lá pegar uns jacaré. E entrei mar adentro. Fui lá pra primeira arrebentação. Um jacaré, 2 jacaré e tal. E sempre voltando. E aí lá quase pegando o terceiro jacaré, vendo o sol se pôr, né? Eu pensei assim, então, eu tô na Praia do Leão, pôr do sol, aqui é a praia de desova de tartaruga, que eu sei que tem muito tubarão-tigre por aqui patrulhando as tartarugas, né? O que eu tô fazendo aqui no meio? Sou uma besta quadrada, saí correndo da água. Tava no meio da arrebentação. Claro que eu tava no meio da arrebentação, tô pegando ondinha, né? Eu era a tartaruguinha. Na cabeça, se tinha algum tubarão-tigre passando por perto, deve ter olhado assim. Era aquela coisa assim, que essa tartaruguinha tosca tá na superfície tomando caldo e voltando tomando caldo e voltando tomando caldo. Essa daí eu não vou comer não, tá com algum problema. Essa tá muito erradinha pro meu gosto. Então, assim, mas vocês sabem, eu fui pra Noronha em maio do ano passado, que foi depois desses 2 acidentes que tiveram, e tava o Sueste, tava naquela fase de experimentação. Eles estavam fazendo monitoramento com drone e eles estavam liberando assim, se a água não tiver turva, porque não estourou o mangue, a gente libera o snorkel em grupo e com o guia. E aí a gente foi fazer. Mas a gente percebeu que os guias estavam com medo. E a gente foi com 2 guias, porque a gente era um grupo em 4 pessoas, então a gente acabou contratando 2 guias, e eles falando um pro outro, não, vamos lá, não vai lá não, vamos lá, e vamos rápido. E na hora que a gente acabou o snorkel, cheio de tartaruga, ou seja, né, um buffet para tubarão, na hora que a gente chegou na área de arrebentação, o guia virou para mim e pro meu marido e falou assim, gente, agora a gente tá numa área perigosa, vamos rápido. Gente, eu andei na água, sério, eu andei na água, eu nem achei que era possível. A gente viu que eles estavam com tanto medo, e a gente já sabia do que tinha acontecido, então realmente dá medo, né? Assusta. Assusta. É de novo assim, a gente já meio que nasce com isso já em default, sabe? Já tá meio no nosso chip
do nascimento, porque a humanidade tem esse receio desde que botou o primeiro pé na água. A real é essa. Vamos lá, a gente está falando de animais que evoluíram há muito tempo. O tubarão é como ele é hoje há muito tempo. Eu não vou me arriscar a dizer quantos milhões de anos que eu não lembro, tá? Então, eles já estavam aqui eles estavam aqui na época de dinossauro, pra gente ter uma ideia. Estão evoluídos do jeito que eles estão ainda tinha dinossauro na água, tá? Então, assim, a humanidade nasceu com esse animal dentro da água e com incidentes acontecendo de tempos em tempos. O cara pescando, o cara nadando, coisas que a gente continua a fazer hoje. Claro que muito menos gente na água, mas já tá. Então, a gente já vem com isso arraigado. Infelizmente, o Ilhéu, é muito difícil de conseguir mudar a mentalidade do Ilhéu, que passa a vida dele escutando dos avós, dos tios, dos parentes, né, que tubarão morde e mata, e que tubarão vai e pega. E ainda mais quando começa a ter cada vez mais acidentes. Só para a gente falar de alguns dados, tá? Isso aqui são dados coletados pela Federal de Pernambuco desde o início do estudo de tubarões lá, tá? Desde 92. Então, até hoje, nós temos 77 incidentes com tubarões entre Noronha e região metropolitana de Recife, sendo que 10 registrados em Fernando de Noronha. Desde 92. Tá? Desde 92. 20 anos, né? 20 anos de registro, certo? O segundo estado com maior registro é São Paulo, com 11. Com 11. Nossa, São Paulo. Olha que diferença, né? Olha que diferença. Só para contextualizar para a galera também, né? Dessas 77 incidentes, 26 foram fatais. Nenhum deles a gente tem o dado de que a pessoa foi 100% devorada pelo tubarão. Ou seja, o tubarão foi lá, tirou um pedaço, foi lá, tirou outro, ou que tu teve um grupo de tubarões que coordenadamente se alimentaram daquela pessoa. Não tem. Nem aqui no Brasil, nem no mundo. Então, né, a gente tem. Vou trazer uns dadinhos aqui, tá? Interessantes. A Universidade da Flórida fez o apanhado do ano passado. Só em 2022 foram 89 incidentes com tubarões. Nossa, e aí, ano passado? Mundo inteiro. Tá. E aí vem um dado interessante, eles dividiram da seguinte maneira, tá? 57 foram mordidas não provocadas e 32 foram mordidas provocadas. Não encontrei o dado total de fatalidades. Peguei isso do perfil do meu brotherzão, meu parceiro, meu dupla tubarólogo, Felipe Lamarca, do Tubarões e Suas Curiosidades. Eles colocaram um gráfico muito interessante comparando outros incidentes com animais mundo afora por 100 mil habitantes. E o tubarão não tá na lista. Caramba. Tem mosquito, que tá disparado em primeiro lugar. Tem solitária. Solitária mata mais que tubarão a nível mundial. Acho que tem cachorro também, tá? E outros, tá? Cobra, os animais também constam, né, nessa lista. Mas é legal a gente contextualizar, porque, voltando de novo assim, é um ataque. Todos os outros animais não é ataque. É mordida, é incidente, é acidente. O tubarão tem que ser ataque. Por quê, sabe? Não faz muito sentido, na minha opinião. É só o imaginário, né? É só a gente construiu na cultura, né? É comprar clique. É o clique que chama, Exatamente. É o clique que chama. É triste, mas é isso. A gente tá falando sobre essas mordidas e tem uma diferença, né, pelo menos estatisticamente falando, entre mordidas provocadas e não provocadas, né? No fim, a pessoa que é mordida simplesmente é mordida e o dano é meio que o mesmo. Mas existem mordidas que eram evitáveis, completamente evitáveis, né? Não, com certeza. Eu também achei bem inusitada, né, essa divisão, assim, né, provocadas e não provocadas. Mas eu acho que é importante mesmo ter essa separação para reforçar tudo o que a gente está falando, assim, né, que não é um animal que mudou seus hábitos e está atacando. E aí eu entendo, pelo menos, quando a gente fala de mordidas não provocadas, a gente tem situações como essas que a gente está debatendo aqui de Recife. Um caso bem clássico, o banhista na beira da praia, curtindo ali, infelizmente num horário errado, no dia errado, no momento errado, o tubarão passa, acha que pode ser um pedaço de comida, vai lá dar uma investigada e a gente acaba tendo um acidente sério. Então eu colocaria as não provocadas dentro desse contexto. E as provocadas, que também são bem mais evitáveis, são aquelas que vão acontecer naqueles passeios de shark feeding, que porventura, lá o feeder, ou até mesmo o turista, o participante, não respeitou algum protocolo de segurança. Eu acabei fuçando na internet e eu achei um outro prêmio Nobel, o prêmio Nobel do tubarão, que o cara teve a manha
de ser mordido por um tubarão lixa, de tanto que Aham. ele ficou cutucando o bicho, e o tubarão lixa simplesmente não largou. Então Não o largou, eu cara vi já esse tava cara. na. Então, o cara tava na Tava beira fora da d'água. praia. É? Isso aí, fora d'água, com o tubarão grudado nele. Imagina o Uhum. quanto que esse cara não encheu o saco desse tubarão pra ele falar: ah, mano, eu vou te morder. Eu nem mordo, mas você eu vou morder. Exato. Isso não, a gente não tem dado nenhum, tá? Mas o tubarão lixa é dos que mais mordem. Justamente porque Caraca. a galera tem mais. Claro, porque ele é um tubarão bentônico, ele tá sempre no fundo, a princípio Uhum. deitado, relaxadinho, né? A galera tem aquela. Sabe aquele complexo Felícia de ser, né? Eu tenho que olhar com os meus dedos. Uhum. E aí vai pegar na cauda do tubarão. E o lixa é dos poucos tubarões que tem flexibilidade para morder a própria cauda. Então os espertos vão lá, seguram na cauda do lixa, Tá o lixa vem seguro. e, claro, É, vai tomar mordida na mão. Por sorte, são dentes pequenininhos, trituradores de casca, sejam um pouco menos afiados, mas mordem igual, tá? Esse é um provocado. Ah, o tubarão Uhum. tá passando, me grudo na ladeira dorsal dele, puxo ele para mim, tento meter a mão no focinho para induzir uma imobilidade tônica, que é aquela situação que o tubarão dá aquela desligada, né? E aí eu erro o focinho e acerto a boca do tubarão. Vou perder dedo. Não dá Ah, nem pra mas chamar eu de só. provocada, né? Isso É, daí. Parece que é aí induzível, né? para mim é Darwin Award. Darwin Awards. Agora, uma coisa positiva de estudo que a gente está falando, né, especificamente desses últimos 3 acidentes que eu vi também hoje, tá, é a atitude tanto da municipalidade de Recife quanto do governo de Pernambuco em que medidas tomar, tá? Se até pouco tempo atrás a gente tinha que estar muito preocupado, porque a primeira medida que viria à tona, e eu sei que muita gente já fala isso, deve ter um monte de comentário por aí nas notícias incitando ideias totalmente absurdas, esdrúxulas e erradas, de sair pescando tubarão, de ter que matar tudo quanto é tubarão, etc. Lá o governo está querendo voltar a investir e botar, né, o barco de pesquisa de novo na água para fazer controle, para fazer o monitoramento dessa população, para ter mais dados e entender, assim, realmente, né, aquilo, daí a pouco que o Guilherme falou agora há pouco, totalmente errado. Os tubarões realmente mudaram seus hábitos de campo de alimentação e estão chegando mais pertinho, estão mais perto. Isso a gente não sabe mais hoje. Uhum. Ouvir, vão trazer de volta os biólogos e os cientistas a uma comissão, acho que eles chamam de comissão de acidentes com tubarões, se não estou enganado, tá? Que é uma comissão de cunho público, com várias pessoas da sociedade civil e do governo envolvidas, que infelizmente os cientistas da Federal não estavam sendo convidados, mas não vou poder entrar em detalhes do porquê, porque não fui atrás disso. Né? Eu acho que não interessa. O que interessa é que a galera da ciência está voltando para isso. Uhum. Tá? E eles têm dados para, né, para o Felipe Lamarca, Bia Rangel, o Otto Guide, que são caras que têm dados, estudam, dedicam as suas vidas. Estou deixando de estar um monte de gente aí também, tá? Que pode trazer luz a entender o que efetivamente está acontecendo e bolar boas estratégias que sejam benéficas para todos. Nós, enquanto turistas, né, como o Bruno falou, é uma região de turismo, mas são praias lindíssimas, clima quente boa do ano inteiro, atrai turismo e é uma indústria que tem que ser Povo preservada. acolhedor, Claro, região super tá? gostosa de conhecer, rica culturalmente. É um produtaço, para falar a É um verdade. produtaço, exato. O maior parque de naufrágios do Uhum. Brasil. Exemplo de parque de naufrágio. Putas mergulhos maravilhosos nos naufrágios, tantos, como eu brinco assim, tantos os naturais, aqueles que foram a fundo por alguma razão, quanto aqueles que a gente fez furinho e botou lá para baixo, né? Os Uhum. artificiais. Serão boladas estratégias que preservem isso também, mas que também preservem os tubarões, com o uso de drone para monitoramento. Quero crer eu com mais investimento em tags, né, em marcação, porque também, se tu tiver um sistema de marcação, mais um sistema de monitoramento para o drone ou câmera, pô, vai começar a ficar mais inteligente tu monitorar, né, os banhistas, fechar a praia. Sabe assim, não, Uhum. aqui agora é um período que não tem tanta chuva, Como na África do Sul. isso. Tá, põe sirene, larga a sirene, todo mundo sai da água. Investir em educação ambiental, que talvez esteja faltando para os guias de Noronha. Uhum. Eles terem um papo, eles ouvirem de pessoas que têm experiência, eles irem com pessoas que têm experiência com tubarão, mergulhar com tubarões para desmitificar na cabeça deles que eles não estão lidando com um animal que vai se esconder atrás de uma pedra. E aí, na hora que tu estiver passando com o teu grupo de snorkelers, tá? Ele vai pular e vai abocanhar o último.
Uhum. Não, isso só acontece em Hollywood, isso não acontece no mar, galera. Não é assim que a coisa funciona, saca? E uma coisa que eu fiquei muito contente, que em nenhum momento na entrevista que eu ouvi hoje, foi mencionado o uso de telas, de cercamento de tela das praias, Isso de é o maior redes. absurdo, né? É uma solução paliativa. A gente sabe que na África do Sul e Austrália o pessoal usa, tá? Ah, mas aí você pega golfinho, você pega tartaruga, você pega um monte de coisa que não Tartaruga, um tem monte de nada a coisa. ver. Exato, Assim, além de entendeu? E aí tudo, tu não tem. resolve e só E piora. não resolve, e só piora. Exatamente. Então, isso, felizmente, a gente começa a entender que talvez essa tecnologia de controle está cada vez mais ultrapassada. E ela tem que ser ultrapassada. Porque, bom, tudo bem, até pouco tempo atrás era o que tínhamos, beleza. Era uma pena. Na África do Sul fazia um trabalho diário, pessoal de controle ambiental, varrendo a rede e tentando resgatar os animais que estavam presos. Não vou poder afirmar qual era a taxa de sucesso, mas provavelmente a taxa de insucesso era muito grande. E morria, como o Bruno falou, morria tubarão, morria tartaruga, morria toninha, golfinho e outros peixes. Então, isso eu acho muito positivo. Por um lado, isso eu acho muito positivo. A gente tem uma. Eu vi pela primeira Ah, vez e uma que atitude atraía madura. tubarões. Ah, claro, Atraía, porque claro, você porque tu tinha tem lá ali o um monte de bicho morto. Exato, exato. Então, assim, eu falo mesmo, eu acho que eu vi uma atitude muito madura a nível de governo, quando muitas vezes a gente vê coisas tão absurdas nas políticas ambientais, sabe, que ideia de arrepiar. Mas hoje eu vi uma atitude super madura, que eu acho que espero que ela seja muito bem divulgada, espero que ela seja muito bem implantada, honestamente, né? Sim. Mesmo estando na outra ponta do país, eu vou estar aqui de olho. Tem que ficar de É o olho que a gente mesmo. tem que fazer, né? Tem que É, ficar a de gente tem que olho. ficar, sim. Não, mas tem que ser Né? salutável, tem que ser louvável, tem que ser aplaudido e colocado no holofote, porque a solução populista, que é devolver na mesma moeda, não tem nenhum sentido. Então, você Nenhum. bancar essa, essa resposta científica ao invés da resposta populista é muito difícil. E é Uhum. caro politicamente, né? Que se você dá uma sapeada em Claro. rede social, já vi gente falando assim, que tá rolando aquela campanha da Sea Shepherd já, a culpa não é do tubarão, aí vem um outro e fala, então a culpa é de quem? Ou Isso. então, a praia é deles. Não, a praia é nossa. Não, gente, sabe? A O gente invade a mundo é de natureza, todo não. mundo, inclusive dos tubarões, cara. E aí é muito fácil tomar uma decisão com base em populismo, Ó, porque é caro politicamente fazer o contrário, claro que né? sim, claro que sim. Aí a gente volta de novo à situação do filme Tubarão, do livro Tubarão, que é o Uhum. embate que o Bruno falou, que citou bem do filme, que eu vi, como eu vi o filme, não tinha tanto essa, até tinha passado por bem batido, né? Mas esse embate entre o interesse o interesse de um, né, financeiro, e o interesse do outro de bem-estar mais geral e tal, né? Então, é muito, muito por aí, eu acho. E a gente vai ter que divulgar, sabe? A galera cria essas imagens erradas, vai nessa em vibes, em movimentos que só pioram. Tira o tubarão do meio ambiente, a galera acaba com o meio ambiente. Uhum. Acaba com o meio ambiente, tá? E a galerinha que tá nos escutando, quando Salva Vidas dizer para vocês não entrarem, é pra gente não entrar mesmo, tá? Os caras sacam, eles entendem daquela região, né? Uhum. Então é melhor não entrar, né? E de E repente, nem no rasinho, porque na altura nem no do rasinho. joelho já é um problema. Qualquer lâmina d'água com 10 centímetros é um problema se eu não souber o que eu tô fazendo, né? Tá? Acho que talvez, assim, ó, é aquela coisa, eu descobri recentemente o que né, é ser Howley. Acho que todo mundo, pelo menos a galera do surf já ouviu essa expressão, né, do ser Howley. E Howley é uma expressão havaiana. Eu não conheço, o que que significa? A gente usava no surf, na verdade, pro cara que era outsider, né? O cara que Hum, não era da praia, não não era era da, da, local. da, da tribo, não era local, tá? Mas o ser Howley é literalmente ser desprovido de empatia. É, Essa é a real, não dá pra tá? ser, né? Então, galera, não sejamos Howley quando a gente está na beira da praia. O mar tem dono. São os peixinhos, são as tartarugas, os golfinhos, são os animais marinhos que já estão lá há muito mais tempo do que a gente. E eles não se importam que a gente frequente o lar deles. Essa é a real. Já viu algum peixe? Cara, algum peixinho já chegou pra ti, olhou pra ti assim e vaza. Já, o triggerfish. Trigger. Ah, sim, normal, né?
Então, eu acho que a gente tem que. Esse lance assim, de empatia que tanto se falou esses últimos 2 anos, isso vale muito pra gente que tá na água, saca? Seja a gente que vai mergulhar, seja a gente que vai surfar, a gente vai andar de barco, não importa. A gente tem que entender, a gente tá visitando o lar de outros seres. E aí, se a gente tiver o mínimo de cuidado, respeito, vai ser tudo legal, porque eles vão curtir que a gente tá lá. E a gente precisa ter isso, porque a gente não pode causar impacto, né? A gente fala tanto, o mergulho não tem impacto. É óbvio que o mergulho tem impacto. Eu sempre me pego pensando nisso. Uma nadadeira que eu dou e de repente eu tiro uma donzelinha do lugar, é o ninho dela que vai ser invadido e vai ser devorado. Então a gente tem que ter consciência para causar o Uhum, menor impacto possível, né? Não exatamente. existe Eu, observação sem impacto. Só o então eu acho fato que de a gente você Tem- pode estar lá minimizar. observando. Não, absolutamente. Mas só o fato de você estar lá observando, algum impacto você causa. A gente pode não Exatamente. causar um impacto decisivo para uma espécie, né? Acho que essa é. Mas para aquela região, né, para aquele animal. E se dali a pouco a gente não tiver cuidado e não difundir esse cuidado, a gente vai tendo impacto para aquela espécie, Exato. Sim. daquela região. Isso sim, isso E a sim. beleza do mergulho, e eu vejo isso desde que eu comecei a mergulhar, é uma atividade que te traz empatia com as outras pessoas, que você Uhum, vê a dificuldade das outras pessoas e você quer ajudar, você cria essa conexão com a natureza, então é o ambiente que um dia tá de um jeito, um dia tá do outro, você encontra sujeira e você fala, pô, não era para ter sujeira aqui. Mergulho é sensacional, porque ele é muito ensino, né? Ele ensina essa empatia, então eu acho com certeza, sensacional. com certeza. Bom, Gui, falamos de tanta coisa, mas eu queria começar a encaminhar aqui o nosso final de episódio de uma maneira bem mergulhadora. No final aí, somados e subtraídos todos os problemas e soluções e causos e pontos positivos dos tubarões, é seguro mergulhar com tubarão? Cara, 100% seguro. Sabem que nós temos hoje registrados, estudados em mais de 500 espécies de tubarões. Desde a quimera, que é um peixinho pequenininho, de mais ou menos 25 centímetros, é considerado um tubarão porque é um elasmobrânquio, tá? Ou seja, um peixe cartilaginoso, até os tubarões-baleia, que são os maiores peixes dos oceanos, são lindíssimos de se mergulhar. Quem tiver oportunidade, recomendo, que é fantástico, tá? Dessas mais de 500 espécies, a única espécie que é perigosa mesmo, para valer, ela não habita no mar, ela tende a habitar nas grandes cidades e são os tubarões de duas pernas. Então, aqueles que estão te esperando no semáforo, na esquina, esses são perigosos, Bem vorazes. bem vorazes, tá? Então, assim, não. Tá? É super seguro mergulhar com tubarões, de novo, contanto que a gente entenda o que a gente está fazendo. Certo? Então, se eu tô num mergulho, vamos colocar assim, um mergulho que não é um mergulho de tubarões, de shark feeding, então vai lá um dia a gente tá mergulhando junto lá no Pinguino, Carol e Bruno, estamos curtindo pra caramba, né? Eu levo uma garrafinha de água PET para ficar mexendo nela, porque dizem que isso atrai tubarão, e a gente dá sorte grande e vê um tubarão ao longe passando, tá? Ali a gente tem que Ganhamos o levantar dia. as mãos para cima, ganhamos o dia, ganhamos o ano, agradecer Ganha uma década, Iemanjá, né? Porque claro, ver sabe? longe no pinguino já Saca, assim, ó, já é difícil. aproveita, porque isso é uma coisa difícil de acontecer. E tudo dando certo, galera, vocês vão se encantar como eu me encantei, porque é um animal lindíssimo, tem um nado lindo, sabe? Beira a perfeição, é um nado diferente de outros peixes, ele é muito mais harmônico. É um animal que tu vê ele, a hidrodinâmica dele, ele é 100% adaptado para estar ali. Ele se movimenta quando eles estão calmos, e a maior parte das vezes a gente vai ver eles em estado muito calmo. Eles se movimentam com uma graça, com uma fluidez, e muitas vezes parece que eles nem estão se movimentando direito. Esforço Ah, quase zero, né? Quase zero. E aí o que que acontece? Normalmente a gente tenta chegar perto e ele dá uma leve caudada a mais e vai embora e desaparece e a gente viu, não viu, sinto muito, tá? Então nessas situações recomendo isso. Quando a gente está fazendo, se a gente tem a oportunidade de fazer um mergulho com tubarões mesmo, chegou lá em Nassau, vai lá visitar o Stuart Cove, manda um abraço para ele, cara, sensacional. Hoje quem está tocando a operação é o Trevor, que é filho dele. Quando eu trabalhei lá, Trevor tinha 3 anos de idade, agora tá um Uhum. bagual de quase 1,90 m. Se tem a chance de ir para Gran Bahamas, mergulhar com a Cristina Zenato, tá? Dali a pouco, um passeio de jaula na África do Sul, onde mais? Roatán,
certo? Respeita, escuta o briefing, respeitem os protocolos que vão ser passados para vocês. Não foi de Enquanto graça, né? esses protocolos forem seguidos, exato, foi pensado, entendeu? Não vou dizer que foi tanto quanto no mergulho, que muita coisa a gente tem protocolo hoje depois de acidente, estudar acidente e avaliar acidentes, tá? Mas, de uma forma ou de outra, né, já se tem estudo, já se sabe o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Existem empresas que são muito responsáveis, que prezam por isso, não só pela segurança dos seus clientes, por óbvio, mas geralmente, olha, me arrisco a dizer que 99% de quem trabalha com turismo de tubarões também visando proteger os tubarões. Promove turismo de tubarão, porque a gente sabe bem, tá? O turismo de tubarão, ele é uma indústria importante para os locais onde ele acontece, isso atrai dólares, muitos dólares, tá? Esse dado que eu vou passar é antigo, mas lá em 2000, o governo das Bahamas tinha o dado de que um tubarão vivo gerava anualmente para o país $1 milhão em turismo, para cada tubarão vivo. Um tubarão vivo. Traía em dólares de turismo 1 bilhão por ano. Então isso é importante. Mas a galera que trabalha com tubarões invariavelmente tem uma paixão muito grande por esses animais. E o faz porque é uma maneira da gente justamente, Bruno e Carol, mostrar para as pessoas como é que é o comportamento real desses animais. Porque geralmente antes da gente fazer ali o showzinho do feeding, né, tirar peixe da caixinha, entregar para as fêmeas e tal, a gente sempre vai dar um rolé no ponto de mergulho para todo mundo se familiarizar. E vão ter tubarões ali, né? Então isso permite para o turista, né, que tem receio, que tem medo, que traz, né, traz consigo, né, todo esse estigma que o tubarão carrega, infelizmente, ter uma boa pincelada de como eles são na natureza. E aí a gente traz para o nosso lado talvez aquela pessoa que compraria a ideia de sair matando tubarão em Recife hoje. Que ele vai entender assim, pera só um pouquinho, isso não é um comportamento natural. Tem alguma outra coisa por trás disso. E tirar o tubarão do meio ambiente não gera resultado. É uma galera que vai ver recifes super coloridos, protegidos, cheio de peixes e cheio de tubarão. Inclusive vai ver os restaurantes cheios de peixe para vender, né? Você acabou protegendo essas áreas, essas zonas, e sim, as áreas pesqueiras também agradecem, né? Agradecem muito. Então, posso afirmar taxativamente, é 100% seguro. Sim, galera, tem a oportunidade de mergulhar com tubarão, aproveitem e façam esses mergulhos. Vocês não vão se arrepender. Depois conta pra gente como é que foi. Opa, manda lá no Coluna, acha no Insta. Isso. Comenta com a gente como é que foi, porque eu garanto pra vocês que é uma experiência transformadora. Eu já fui, inclusive tem amigos que vão e recomendo. Vale muito a pena, né? Eu só mergulhei em Noronha com tubarão. Já fui para Cozumel, não vi tubarão. Fui para o Mar Vermelho, não vi tubarão. Tá fazendo um pouco xixi na roupa, Carol. Eu acho que eu tô espantando, tá vendo? Tu tá espantando tubarão, não quer dizer nada. Carol espanta tubarão. Espanta tubarões. E eu não mergulho mais com a Carol, oficialmente, gente. Ai, tadinha da Carol, nada a ver. A Carol tem que mergulhar comigo. Aí a gente vai resolver esse problema. Cara. Boa. A gente vai resolver esse problema. Vou comprar uma meia de neoprene pra você, Carol. Puta pé frio do cacete, cara. Acho que é por isso que eu passo tanto frio, será? Pode ser. Então, pessoal, esse papo sensacional. Acho que não tinha convidado melhor pra gente inaugurar essa série sobre tubarões do que o Gui Nonohai. Cara, a gente só tem a agradecer você. É isso, gente. Eu que fico extasiado de estar aqui, né? Trocar essas ideias com vocês aí, com os ouvintes de vocês. Então, eu que agradeço muito a oportunidade. Tá falando, né? Hoje o papo foi muito em cima de um animal que todos nós amamos, né? Que são os tubarões, mas não deixou de também ser um papo sobre mergulho. E estou sempre à disposição. A hora que vocês precisarem, tá? Vocês podem contar comigo, tá? Que vai ser um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada, Gui. E o pessoal que está escutando a gente, quiser te encontrar, quiser mergulhar com você, conversar com você, ver as coisas que você faz. Facinho. Só jogar tanto no Insta e no YouTube, Gui Nonohai Dive. Eu vou soletrar que fica mais fácil, porque meu sobrenome, né, pega ratão. GUINONOHY.
E aí vocês me encontram, né, por ali. E no Face, né, pode jogar Gui no Noai que vocês vão me encontrar também. E você tem canal do YouTube, não tem? Tem o canal no YouTube que é o Gui no Noai Dive. Mas você faz o Shortcast. Tô E lá tentando tem o puxar a Shark- sardinha pra você, pô. Desculpa, Tadinha não, desculpa. tubarão. Não tô habituado. Eu sou bom de fazer jabá pros outros, não pra mim, tá? Mas lá no meu canal de YouTube, que tá bem paradinho, tá, galera? Vocês vão encontrar o Sharkcast, que é um programa sobre mergulho, sobre tubarões, que era feito por mim e pelo Felipe Lamarca. Nós ganhamos a honrosa alcunha de tubarólogos. Ele teve um momento aí, devido a agendas de trabalho, em que ele foi congelado, agora ele está voltando com a mesma pegada de ser um programa voltado para a galera do mergulho, não só para a galera do mergulho, mas para todo mundo que gosta do meio ambiente, que curte, tem desejo de mergulhar, para aqueles que já mergulham. E a ideia agora no retorno é a gente estar falando também não só com pesquisadores de tubarão e fotógrafos, como a gente fez na primeira temporada, mas também com outros instrutores de mergulho, galera que vive do mergulho. Um desejo que eu tenho muito, assim, é trazer para a comunidade do mergulho e também para quem não mergulha um pouquinho do nosso lifestyle, né? De como a gente vive, o que é ser um mergulhador até mesmo no Brasil, né? Então, quem quiser me encontrar, é por ali. Estou sempre à disposição de todos para a gente trocar ideias sobre mergulho, sobre meio ambiente, sobre tubarões. Vai ser um prazer. É isso, foi galera. Totalmente nosso. Foi totalmente nosso. Brigadão. E é isso, galera. Então a gente está encerrando mais um episódio que vai ficar para a história do Coluna d'Água. Sou suspeita, né? Mas eu tô cada vez mais orgulhosa dos episódios que a gente está fazendo, porque estão ficando muito bons. Mas De com os novo, convidados desses também. Exatamente, só gente incrível. Mais uma vez, Gui, muito obrigada por aceitar esse convite aí de última hora para a gente poder falar desse assunto. Com certeza, outros convites virão, pode contar que a gente vai te alugar mais. Show de bola. E eu vou puxar o tchau final, né, desejando a vocês dois e a toda a audiência de vocês águas claras e bons mergulhos sempre. Agora, Gui, você precisa assinar o nosso logbook. Bora. Que aqui a gente assina logbook. Chique vocês. Chique vocês. Eu comprei até a canetinha aqui, ó, com formato de tubarão pra Carol assinar o meu log, cara. Falou, galera. Até Tchau. semana que vem, galera.